Desejo a graça e a paz que é em Cristo Jesus. Novamente, estamos entrando em mais uma história de missões. A graça e a paz que é em Cristo Jesus. Novamente, estamos entrando em mais uma história de missões em que nós havíamos parado quando a cidade havia me chamado de louco e todos estavam dizendo que não estava havendo fruto, mas eu comecei a ver os frutos. E de repente acontece algo espiritual. Quando eu estava anunciando o Evangelho, continuei todos os sábados, eu ia à feira anunciando o Evangelho e continuo a anunciar até hoje. Mas quando eu estou anunciando o Evangelho na feira, de repente, um homem andando, de repente, ele recebe um espírito maligno. E ali ele vem, em direção a mim e eu pregando a palavra. Ele engrossou a voz e me disse assim: acho melhor você parar. Você está pensando que você é João Batista? E naquele momento, eu olhei aquilo e falei: a obra está dando fruto. Porque se esse espírito maligno, ele se manifestou, é porque está dando fruto. Então, quando eu estava triste, ele mesmo me avisou que estava dando fruto, que as pessoas estavam saindo dali. Faça missões. Pregue a palavra, como disse o apóstolo Paulo, em tempo, em fora de tempo. Não importa o momento, fale do amor de Jesus. Você não precisa ter um estudo avançado. O que você precisa ter é o coração missionário. O que você precisa ter é a palavra de Cristo dentro do seu coração. Fale do amor de Jesus. Compartilhe a palavra de Deus com quem você conhece e com quem você não conhece também. Porque uma palavra, ela traz direção para uma vida. Uma palavra, ela tira o homem da morte e leva para a vida. Eu lembro de um testemunho em que eu saí do meu trabalho, saí de moto, estava indo embora e de repente o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele me disse assim: pare agora, desça e pregue a palavra para aquelas pessoas. E quando eu olhei, eu vi pessoas bebendo e pessoas se drogando. Mas o Espírito Santo falou: pare e pregue. Eu falei: amém, Jesus. E quando eu desci da moto, fui, abri a Bíblia Sagrada e comecei a anunciar o Evangelho. E quando eu comecei a anunciar o Evangelho, aquelas pessoas ali, daquela vila, começaram a usar palavras de baixo escalão para comigo, para que eu parasse de pregar o Evangelho, mas eu não parei. Porque quando Deus lhe mostra algo, siga em frente, não pare e não ouça as pessoas. Continuei a pregar. E quando eu estava pregando, de repente uma mulher começa a chorar. E ela começa a chorar, copiosamente chorando, aquela mulher. E quando eu terminei a mensagem, ela olhou para mim com os olhos cheios de lágrimas e me disse assim: obrigado, obrigado, moço. Eu ia tirar minha vida. Eu estava planejando para me suicidar. E obrigado pela palavra de Jesus, que agora eu não estou mais com esse sentimento. O que nós aprendemos com isso? Que a palavra tem o poder de salvar. A palavra, ela desfaz as obras do inimigo. Então precisamos fazer as missões e ouvir a voz do Espírito Santo e ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus e prosseguir.
eu aprendo que Jesus ainda continua a salvar. Jesus ainda continua operando. Porque como está escrito lá em Hebreus, que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será para todo sempre. Ele só está à procura daqueles que querem falar do seu amor. Amém? Glória a Deus, amados. E essa é mais uma história de missões. Louvado é o santo nome do Senhor. Até a próxima, se Deus quiser.